Hoje é dia 21 de janeiro de 2013. Eu estou aqui em Belo Horizonte, num dos prédios aqui do Ministério Público, aqui na sala do Dr. Afonso Henrique de Miranda Teixeira, que é Procurador de Justiça, coordenador da área de conflitos agrários. Vou tentar conversar com o Dr. Afonso. Dr. Afonso, tudo bem, meu irmão? Bem? Tudo beleza? Ok. Afonso, desculpa te incomodar um pouco aqui, mas eu, Frei Gilvando, estou muito incomodado, porque é o seguinte, segundo o superintendente do INCRA, Carlos Calazans, ultimamente está valendo em Minas Gerais 55 liminares de reintegração de posse, né? 55 ordens judiciais para despejar acampamentos sem terra. E aí tem da vara agrária estadual e tem também da Justiça Federal. Então, o MST já está se movendo, já liberou o pedágio na Fernão Dias, trancou Ferrovia da Vale em Tubiritinga, o julgamento do Adriano Chafik, réu confesso lá do massacre de Felisburgo, foi adiado. Então, doutor Afonso Henrique de Miranda, eu pergunto, que análise que você faz hoje da questão da reforma agrária, da justiça agrária ou da injustiça agrária que está reinante em Minas Gerais? Frei Gilvando, é um prazer estar contigo mais uma vez, né? Sabemos de toda a sua luta, né, pela reforma agrária e urbana em nosso país, em nosso estado. Minas Gerais, que já foi exemplo de uma prestação jurisdicional na área agrária para o Brasil, levando à criação de de outras varas agrárias do Brasil, hoje representa um grande retrocesso na prestação jurisdicional. Nós temos decisões judiciais assim totalmente divorciadas da Constituição Federal, gerando um clima de tensão no campo. Nós estamos preocupados com essa situação. Já pedimos até algumas reuniões com o presidente do Tribunal e Corregedor aqui, infelizmente não tivemos uma resposta no sentido de acolher o nosso pedido de reunião. Faremos, evidentemente, todas as ações na defesa de uma jurisdição constitucional no Estado de Minas Gerais. Consequentemente, advém essas ordens. O número de ordens é um número alto, né? Agora, o que preocupa mais, as circunstâncias em que essas ordens foram emanadas. Sem mediação de conflito, sem uma intervenção importante no sentido de se construir uma solução pacífica e construtiva para a reforma agrária diante desses conflitos. Nós sabemos que conflito não é o problema, ele é que dá o pontapé inicial para a reforma agrária. O Brasil só teve reforma agrária através do conflito que foi gerado pelos trabalhadores. É extremamente preocupante essa situação. Toda a sociedade deve estar ciente, desde a sociedade, através do seu governo, desde as instituições, da situação precária em que nós estamos. O governo federal não faz reforma agrária, e, por outro lado, a jurisdição agrária em Minas Gerais tem sido muito negativa nesse conflito, nesse contexto. Doutor Afonso Henrique, por exemplo, só para o MST são 23 acampamentos, né, na lista para serem... Alguns já foram despejados, outros estão na iminência de serem despejados, né? Pela Comissão Pastoral da Terra, a nossa experiência indica o seguinte, que fazer um despejo sem uma alternativa digna não se resolve o problema, porque o problema em si não é um problema de polícia, é um problema social. Então o despejo ele agrava o problema social, né? Por exemplo, o caso lá do massacre de Felisburgo, houve 2 anos e meio de denúncias e de alerta. Olha, gente, vão tomar as autoridades e tal. Acabou, fizeram nada, aconteceu o massacre, né? Você considera que se continuar nesse ritmo, sem atender às reivindicações do Sem Terra, nós estamos criando as condições históricas para se acontecer novos massacres em Minas? Bem, como a gente colocou, a fase atual é de um retrocesso expressivo nessa questão do avanço da reforma no campo e nas cidades, especificamente no campo. No país onde se gasta bilhões de reais para fazer um evento privado, um evento de algumas empresas multinacionais, transnacionais, esse mesmo país não tem o seu governo e o seu povo voltado no sentido de fazer essa reforma agrária que é fundamental, inclusive para o desenvolvimento econômico do Brasil.
né? De maneira que, a continuar esse quadro que está aí, né? De não reforma agrária do governo federal e esse retrocesso intenso na prestação judicional, nós vamos ter acirramento de conflito. Esse fato de Felisburgo ocorreu em 2004, quando nós tínhamos, naquele momento, um quadro já assim, avançado de extrema falta de intervenção estatal na questão agrária. Hoje esse quadro consegue ser pior, porque durante todo esse governo, de um governo popular, não foi feita a reforma agrária. De maneira que a situação, se já estava precária naquele momento, hoje se encontra muito pior. Doutor Afonso Henrique, então, pelo que eu entendi, a criação da vara agrária no início foi uma conquista. Mas hoje, doutor Afonso, dá para dizer assim que na prática, preto no branco, a vara agrária do Estado de Minas Gerais se transformou numa vara latifundiária? Olha, nós devemos separar a instituição da judicatura. A instituição vara agrária, ela é uma instituição importantíssima e foi uma conquista dos movimentos sociais. A criação de um juiz especializado, para que o juiz vá ao local do conflito, tenha contato com as partes, faça audiências, né, e vistorias nos locais e audiências com as partes, é extremamente importante. Nós já tivemos judicaturas excepcionais nessa vara agrária, como temos ainda em outros estados da federação. O que nós temos hoje é uma judicatura afastada do direito agrário e do direito constitucional. O que se precisa é que os tribunais criem mecanismos para que quem tenha acesso ao provimento dessas varas especializadas são pessoas que têm o perfil de atuação. E esse perfil não é no plano, evidentemente, ideológico. Todo mundo tem, inclusive o pessoal da direita tem, o pessoal de esquerda tem ideologia. Mas é o perfil no sentido de trabalhar, por exemplo, não com direito privado, com direito público. De maneira que não é a vara, e sim a judicatura, né? Por ali passaram os excepcionais juízes, dentre eles cito o Dr. Renato Dresch, excelente, né, e o Dr. Oswaldo Filme, excepcionais juízes que fizeram um trabalho que será perpetuado na história agrária brasileira. A atual judicatura, ela está longe de ser agrária, é uma judicatura civil, né? E isso é que precisa haver um mecanismo de controle para que nós não tenhamos, por exemplo, você vai julgar direito de trabalho, você usa o direito de trabalho, você vai julgar o direito tributário, você usa o direito tributário. Para julgar o conflito agrário tem que ser o direito agrário e não o direito civil. O problema está aí. Ok, doutor Afonso Henrique de Miranda, a 12ª Vara Federal, parece a doutora Rosilene, né? Também, ultimamente, tem expedido dezenas de liminares de reintegração de posse. Está na mesma linha? Olha, essa questão da judicatura na área federal, a gente só tem referências em função do nosso trabalho sendo na Justiça Estadual. A judicatura atual da Vara Agrária Federal, ela aponta no sentido muito impeditivo de realização de processos de reforma agrária. O governo, ele tem dificuldades e ele cria dificuldades para fazer a reforma agrária. E quando ele consegue transpor, e ali vem um decreto de desapropriação, nós temos encontrado inúmeros obstáculos na jurisdição agrária, que também é especializada em Minas Gerais na área federal. Ok, doutor Afonso Henrique, você tem acompanhado desde o primeiro dia a questão do massacre de Felisburgo, né? O julgamento do mandante, arrolado como mandante, né, Adriano Chafik, tinha sido marcado para 17 de janeiro. O último foi adiado. E você que acompanha aí a fundo mesmo o processo, quais são as principais informações que você acha que a sociedade tem que saber? Em que ponto que está e quais os próximos passos para a gente chegar realmente a um julgamento o quanto antes e para que a justiça se estabeleça? Bem, em primeiro lugar, deixar claro que o massacre ocorreu em 20 de novembro de 2004 com 17 réus identificados, né? Com vários desmembramentos de feitos, com vários recursos e com 2 desaforamentos de autos para a capital. Esses autos estavam correndo em separado, tratando-se do mesmo fato em Belo Horizonte. Eles precisavam ser reunidos. Daí a razão da junção, de determinar a junção e de uma providência de nível formal para que o júri não tivesse uma implicação de nulidade. Daí por que o seu adiamento? Esse júri deve ainda ser realizado no primeiro quadrimestre desse ano e realizado sem um percalço de se passar, e o Ministério Público não ia, evidentemente, passar
sem uma abordagem correta da lei no sentido da regularização processual. O massacre ele vai ser julgado, o Ministério Público espera a condenação, as provas dos autos são muito contundentes. São robustas e contundentes. São contundentes, nós temos todas as condições de ver a população de Belo Horizonte determinando o destino desse caso, que esse é o trabalho do Tribunal do Júri, determinando e caminhando para a condenação dos acusados. A nossa prova produzida desde o inquérito policial, passando pelo processo, foi acompanhada toda por esse centro de apoio e também por mim, na condição de coordenador. Eu tenho, assim, a convicção de que nós teremos um trabalho muito bem produzido aqui no Tribunal do Júri de Belo Horizonte, né? E que nós vamos chegar aí à responsabilização penal das pessoas apontadas como mandantes, autores daquele terrível fato que a todos nos entristece, em que passe os anos, a todos nos entristece, até porque aquelas imagens ainda ficaram registradas em nossa vida e em nossa alma. Doutor Afonso Henrique, nesse julgamento em Belo Horizonte, esperamos que seja o quanto antes, vai ser julgado apenas o fazendeiro Adriano Chafik ou outros jagunços também serão julgados juntos? Veja bem, dos 16 para 17 acusados, e a época da lei penal, nós conseguimos identificar 5, né? O processo foi cindido em várias partes, mas um desses processos trata do fazendeiro e de um gerente da fazenda. O tal do Calixto? Não, o Calixto seria primo do fazendeiro e está foragido até hoje, né? Mas é o gerente da fazenda com o fazendeiro. E os 3 outros desse outro processo desmembrado seriam 3 pessoas de Felisburgo. Um deles, inclusive, já teria sido morto, assassinado, por ele ter cometido um crime também, parece com uma pessoa do seu relacionamento, ele foi morto. Então nós vamos ter 4 pessoas serem julgadas na próxima sessão do Tribunal do Júri relativa, né, à chacina de Felisburgo. Ok. Doutor Afonso Henrique, muito obrigado por essas explicações aqui que ajudam a esclarecer a sociedade e fortalecer a luta por justiça social e justiça agrária. Muito obrigado. Acho que agradecemos. Obrigado. Então, aqui detrás do celular, eu, Frei Gilvander Luiz Moreira, da Comissão Pastoral da Terra, no dia 21 de janeiro de 2003, aqui na sala do Dr. Afonso Henrique de Miranda, que é Procurador de Justiça do Ministério Público Estadual da área de conflitos agrários. Muito obrigado.